próximo dia 16, o Léo Pereira pode estar tropinha. o seu ex-clube. É a final da Supercopa do Brasil. Esse primeiro contato com o Jorge Jesus aqui no Urubu, ele falou das semelhanças e também diferenças entre os dois times. Fui muito bem recebido por ele e pelos outros atletas, obviamente. O formato de jogar era um pouco parecido com o que a gente havia fazendo lá no Atlético com o Thiago, mas com certeza deu para sentir já nos primeiros treinos que tem um ritmo muito mais alto de treinamentos e uma intensidade muito alta para a bola sem a bola. Ele pode estrear no próximo fim de semana no Campeonato Brasileiro. Um momento esperado há algum tempo pelo jogador, que no ano passado quase foi contratado pelo Flamengo. Imagina então a reação dele quando soube do acerto com o clube. Mas passei mal no dia. Chegou quase a baixar a pressão lá em casa. A expectativa está muito grande. Estou me preparando durante os treinos para que eu possa chegar no melhor, ajudar o Flamengo, fazer aquilo que o Mister e meus companheiros desejam e dar o meu melhor, claro, para que o Flamengo possa vencer as partidas e campeonatos que vamos. Nem deu pra ver se compreendi. Que vai ser pela primeira vez desde o início da temporada, uma semana cheia para pensar só na preparação do elenco. Enquanto o time do Vanderlei Luxemburgo continua a preparação, o atacante Rony segue em negociação com o Alviverde, mas segue uma negociação enterrada, como nos conta o repórter Marcel Cabré. Cheia só para treinar. Que vão, Desde que começou o Campeonato Paulista, essa é a primeira semana livre do técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Até aqui foram 4 jogos em um intervalo de 12 dias. Nesse período, o Verdão soma 2 vitórias por 4-0 diante de Ituano e Oeste, um empate sem gols no clássico contra o São Paulo e a derrota do último domingo 2-1 para o Bragantino. Não cai aqui, né? A semana livre será importante para o Palmeiras não só Tenho treinar, quase certeza que vai vir um gol pra comentar de primeiro gol. para dar ritmo ao zagueiro Vitor Hugo Nosso e ao volante Bruno Henrique, que já aqui. recuperados de lesão, treinam com o restante do elenco. E também para aguardar Matias Vinha, primeiro reforço da equipe para a temporada. Vinha, lateral esquerdo, estava treinando normalmente no Nacional do Uruguai. A estreia dele vai depender de questões burocráticas e das próprias escolhas técnicas de Luxemburgo. É provável que o lateral uruguaio não estreie neste sábado contra a Ponte Preta em Campinas. Então, tropinha, já vai se inscrever no canal, deixando um like. A expectativa da diretoria do Verdão é que no dia 16 contra o Mirassol, a grama sintética da Arena já esteja pronta para receber uma partida. Sobre Rony do Atlético Paranaense, nenhuma novidade. O Palmeiras já fez proposta e gostaria que ele fosse o segundo reforço da temporada. Mas a equipe de Curitiba segue sem um acordo com o staff do atleta e o Verdão já busca outros nomes para a posição. Titulares na academia, reservas treinando no campo. Tudo sob os olhares atentos do Luxemburgo. A semana livre do Palmeiras está só começando. Atenção, atualização sobre a novela Rony no Palmeiras, negociação sim emperrada, mas mais próxima do fim. Olha aí, o impasse entre Palmeiras e o atacante se encaminha para um desfecho. Nesta terça-feira, os empresários do jogador se reuniram com os representantes do Atlético Paranaense e marcaram um encontro com o presidente do Conselho Deliberativo do Furacão, Mário Celso Petralha. A reunião só não aconteceu antes por conta dos problemas de saúde do dirigente. O empate diz respeito a valores. Foi oferecido ao Atlético uma cifra de 28 milhões de reais. E Rony quer metade disso, 14. Já a Petralha entende diferente e quer que apenas 4 milhões sejam repassados ao atleta e seus empresários. O empresário quer ganhar mais do que o jogador, né? O ambiente está conturbado no Barcelona. Lionel Messi fez cobranças públicas a um diretor do clube. Por falar no Barça, tem jogador importante do clube espanhol que continua no departamento médico. Minuto europeu na tela. Aqui. Mais um.
2 semanas depois de ter voltado aos treinos, Ousmane Dembélé se machucou novamente e vai ficar fora de atividade por tempo indeterminado. De acordo com o Barcelona, o francês sofreu uma ruptura completa do tendão da coxa direita. Em 27 de novembro do ano passado, Dembélé já havia sofrido aqui em cima uma da lesão faca. grave no mesmo local e desde então não atuou mais pelo clube catalão. Ainda no Barcelona, o clima entre diretoria e elenco parece não ser dos melhores. Em postagem nesta terça-feira no Instagram, Lionel Messi rebateu as declarações do diretor Ela esportivo escrevendo aí do no clube, canal, deixando Eric seu Abidal, like. que disse que havia vários jogadores que não estavam trabalhando direito. Messi escreveu que os diretores precisam assumir as responsabilidades e pediu que Abidal aponte os nomes dos atletas que não estão trabalhando direito, uma vez que as declarações do francês sujam a imagem de todo o grupo. Franquia que pertence ao ex-jogador inglês David Beckham, o Inter Miami Vamos que deseja vamos, atleta contar aqui, com tá 2 ligado? estrelas do futebol mundial para a disputa da Major League Soccer. Segundo informações do jornal Marca, o clube da Flórida deseja as contratações do meia Luka Modric, do Real Madrid, e do atacante Edson Cavani, do PSG. A situação do croata é mais difícil, já que Modric tem ainda mais 1 ano e meio de contrato com os merengues. Já o uruguaio tem apenas mais 5 meses de compromisso com o time francês e deve defender o Atlético de Madrid a partir da próxima temporada. Treinador com passagens por clubes como Porto e Sporting, José Peseiro é o novo técnico da seleção venezuelana. O português, entretanto, já chega com polêmica a Caracas. De acordo com a imprensa local, o treinador teria sido uma escolha do presidente Nicolás Maduro e não da Federação de Futebol do país sul-americano. Já tem 40. Hoje foi dia do Inter, empate no Chile, a gente vai mostrar daqui a pouco. E amanhã é dia do Corinthians estrear na Conmebol Libertadores. E o Timão já está no Paraguai, onde enfrenta o Guarani. Quem tem as informações, os detalhes é o Fernando Caetano, direto de Assunção. O Corinthians mal chegou em Assunção e já foi direto do aeroporto fazer o reconhecimento do gramado no estádio La Nueva Ola, que pertence ao Cerro Porteño e que vai receber a partida entre Guarani do Paraguai e Corinthians nesta quarta-feira pela segunda fase da Libertadores. O técnico Thiago Nunes relacionou 20 atletas para esse primeiro jogo, entre eles o volante Camacho, que se recuperou das dores no quadril que o tiraram do último clássico contra o Santos. O Camacho treinou normalmente e está confirmado na equipe titular ao lado do colombiano Cantillo, destaque do Timão nesse início de temporada. Por outro lado, o meia Ramiro continua como desfalque, em recuperação de uma lesão no joelho. A vaga do Ramiro deve ficar com o atacante Everaldo, que já atuou no último domingo e até marcou o primeiro gol da vitória por 2-0 sobre o Santos. Nesse confronto contra o Guarani do Paraguai, o Corinthians espera espantar 2 fantasmas. O do Tolima, que eliminou o Timão na primeira fase da Libertadores de 2011, e o do próprio Guarani do Paraguai, que eliminou o Corinthians nas oitavas de final da competição sul-americana em 2015. 3 jogadores do atual elenco corintiano estavam em campo naquela eliminação precoce para o Guarani em 2015. O goleiro Cássio, o lateral direito Fagner e o zagueiro Gil. Vale lembrar que a primeira derrota por 2-0 em Assunção aconteceu no estádio Defensores del Chaco. Dessa vez, o Guarani vai mandar o jogo no estádio La Nueva Ola, no Cerro Porteño, já que o Defensores del Chaco está fechado para obras. Para evitar um novo fracasso, o técnico Thiago Nunes vai escalar o que tem de melhor no momento. A equipe titular deve ser formada pelo goleiro Cássio, Wagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay, Camacho e Cantillo, Everaldo, Luan, Janderson e Mauro Bozelli. Só uma boa. Primeiro time brasileiro a estrear na Conmebol Libertadores, o Inter encarou uma atmosfera quente em Santiago e ficou no 0-0 com a Universidade de Chile. Agora o
colorado precisa de uma vitória simples na próxima terça-feira no Beira-Rio para se garantir na terceira fase do torneio. Nosso repórter Wagner Martins, direto de Santiago, conta como foi a estreia colorada no torneio. Agora mesmo. Jogo antecipado. Guerreiro atrasado. Com a bola parada, ficou mais fácil. E o peruano quase fez um gol. Se estava ruim no primeiro tempo, piorou no segundo. O centroavante colorado teve que enfrentar o sol de frente. Estava complicado ver, mas é assim, né? Às vezes tem que se equilibrar com tudo isso. Edenilson não teve problemas. Aliás, teve. Depon fez um milagre. A Laú perdeu o principal jogador. Montijo fez falta forte em Moisés, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Era o momento do Inter crescer, mas um ambiente tenso nas arquibancadas, entre torcida e polícia de Santiago, desviou o foco. De um lado, bola rolando. De outro, fogo nas arquibancadas. O ambiente que estava ameno se transformou em tensão até os minutos finais. O time da casa quase se beneficiou do episódio. Rodrigo Moledo salvou o Inter. Para quem vai decidir em casa, o empate ficou na medida, mas poderia ser melhor. Creo que tuvimos las opciones, vuelvo a decir, con el respeto que merece la U, ¿no es cierto? Si hubiese tenido que haber un ganador, me parece que Inter hizo mejor las cosas. Se uno joga futebol, tem que sempre estar confiante do trabalho que está fazendo. Nós temos que corrigir nossos erros, ser mais agressivo, botar intensidade e ganhar o jogo. Após o jogo, o ambiente continuou tenso. Esse torcedor tentou escapar e foi preso. Em Porto Alegre, o segundo jogo promete pegar fogo. Dentro de campo, diferente de Santiago. Na França, o PSG não contou com o Neymar, mas bateu o Nantes fora de casa por 2-1 e chegou aos 58 pontos, 15 a mais que o vice-líder Olympique de Marseille. Vamos para a França, então, hora de gols aqui no Central Fox. Um cara que você conhece, Mbappé, fez ótima jogada pela linha de fundo, tocou para Di Maria abrir o placar. É bom esse menino também. Tá bem. Nossa, fracassei. Olha a jogada. Vamos lá pro Book agora. Tocando pro tem um dia no meio do caminho. Aos 12, Keller ampliou após cobrança de escanteio, 2-0 PSG. Fizemos o que eu fiz. O Nantes chegou a diminuir com Simon, mas a vitória ficou mesmo com o time parisiense que caminha passos largos rumo ao tricampeonato francês. Final 2-1. Gravando. Já foi um. Pela Copa do Rei, o Granada recebeu o Valência e com direito à lei do ex e gol no último lance, se classificou para a semifinal. Vamos aos gols. Logo aos 3 minutos, Roberto Soldado abriu o placar com um chutaço de fora da área. Olha isso. Bonito. Ainda na primeira etapa, Rodrigo Moreno aproveitou o lançamento e empatou para os visitantes. 1-1 nesse momento de jogo. Depois, nos acréscimos, Roberto Soldado fez prevalecer a lei do ex e marcou de pênalti para o Granada, eliminando o Valência da competição. É piada pronta até, Soldado e Granada combina e tal. O Granada estava explosivo no jogo. Mas voltando ao Brasil aqui, ó, falar em explosão, São Paulinos estavam explosivos, porque depois do empate com o Novo Horizontino, o clima de São Paulo foi de muita indignação pelos erros de arbitragem. Inclusive, Alexandre Pato teve 2 gols anulados na terça-feira e a Federação Paulista decidiu afastar a equipe de árbitros do jogo. O clima de indignação permanece. A repercussão dos erros de arbitragem na partida contra o Novo Horizontino foi tamanha que a Federação Paulista de Futebol decidiu afastar o árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro
auxiliares, Vitor Carmona e Anderson Emanuel, que passarão por um período de reciclagem. Isso aqui Na partida de hoje atrapalhou muito, porque não foi um lance só, foram 4 lances que poderiam ter resultado em gol, 2 gols legítimos que já tinham concluído em gol e 2 pênaltis que, pelo menos um deles, para mim foi muito claro, no nível do goleiro, muito por ser. Todo um trabalho sério, profissional, os jogadores se dedicando ao máximo, aí, arriscando até com a própria integridade. Estão chegando ainda. Se dedicaram para tentar reverter e passar por cima do que foi feito, mas a atuação calamitosa do árbitro, nível que não dá para considerar profissional. Além de anular 2 gols legítimos marcados por Alexandre Pato, a arbitragem ignorou 2 pênaltis a favor do tricolor. Pelas redes sociais, Diego Lugano também não conteve a indignação. O dirigente compartilhou uma foto do árbitro sorrindo e esbravejou, abre aspas, noite de bom futebol e má sorte. Anulação de 2 gols muito legais, fáceis de apitar. 2 pênaltis da mesma forma, evidentes. Passa a impressão que querem o VAR. E os coleguinhas do VAR empregados. Não fosse a arbitragem, o destaque do São Paulo teria sido Alexandre Pato. Há 12 jogos sem marcar, ele encerraria o jejum. Ele é um cara que está trabalhando muito. Deu um chatão bom. Tem se movimentado bastante. Seria muito importante que as bolas dele tivessem entrado hoje. Porque isso relaxa, no bom sentido, todo mundo tira um pouco do peso. Que talvez ele esteja carregando, mas é continuar trabalhando. A gente está contente que ele tenha feito nos treinamentos e o gol é questão de tempo. O primeiro compromisso dos times brasileiros é o Eu vou estadual. Mas o Flamengo em 2020 começou bem diferente, com a torcida acompanhando o time sub-23 em campo. Agora, será que os estaduais estão perdendo a força e o prestígio? Esse é o nosso tema central, olha aqui. Que isso? O que significa isso? Vale a pena jogar com força máxima os campeonatos estaduais? Pensando na temporada pesada que vai ter pela frente e também por ter que dar férias para os jogadores titulares, o Flamengo começou o Campeonato Carioca com o time de juniores. A equipe principal ocupou os gramados no jogo com o Resende na última segunda-feira. Vitória por 3-1. Para o técnico Jorge Jesus, a pré-temporada continua. Jogar o último aqui, tropinho, vou dormir. Questionado da importância do estadual para o currículo, Jorge Jesus foi enfático. Se o Flamengo ganhar o campeonato estadual, que está muito ao meu currículo, para o Brasil, sim, para o Brasil, zero. A competição no início da temporada que Jorge Jesus considera importante é a Supercopa do Brasil. O foco do treinador é utilizar os próximos jogos do estadual para preparar a equipe pensando no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 16 de fevereiro. Que foi? Dia 16 de Brasília, na final da Supertaça, estamos já muito melhor e maior. Eita! Que foi essa competição. Acho que o Flamengo deve continuar a ser grande mundialmente e não só no Brasil. Isto é uma competição. Mesmo assim, o comandante rubro-negro garante que vai buscar o título estadual. Conquistar troféus é o objetivo de Jorge Jesus. Pessoalmente, claro que eu não tenho nenhum título estadual e quero vencer. Para o meu currículo internacional, para fora, não vale muito. E para corrigir, se alguém pensou que eu queria desvalorizar o campeonato estadual, esteja enganado. Falei em termos pessoais do meu currículo e quero vencer este estadual, porque normalmente, onde eu trabalho, estou habituado a ganhar a maior parte dos troféus. Valendo ou não, o Flamengo titular volta a campo no Campeonato Carioca no próximo sábado contra o Madureira. Em segundo do Grupo A, o rubro-negro precisa vencer para garantir classificação às semifinais da Taça Guanabara.
Uma derrota na rodada do final de semana elimina o Flamengo do primeiro campeonato do ano. Pode ser preocupante? Para Jorge Jesus, não. Foi apresentada nesta terça-feira a Supercopa do Brasil. É a primeira edição do torneio, né? Nesse encontro vai dar, neste ano, ou ao Flamengo, atual campeão brasileiro, ou ao Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, o primeiro grande título desta temporada. O repórter Everton Souza acompanhou e tem os detalhes pra gente. Um troféu que vale milhões. Grande novidade do calendário do futebol brasileiro nesta temporada, a Supercopa do Brasil reúne os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado. Jogo único em Brasília no estádio Mané Garrincha, nos moldes das grandes ligas da Europa. Isso é muito importante, muito bonito, vencedor do campeonato e depois da Copa do Brasil. Sei com certeza que vai ser uma competição eternas para andar. Você ter a oportunidade de abrir o ano já tendo uma partida tão importante aqui da China, uma nova competição, é prazeroso para qualquer profissional poder estar à frente, disputando e defendendo as cores da sua equipe. Para esse jogo, a CBF anunciou que o VAR será à distância, uma novidade que deve ser tendência nas outras competições nacionais. São 5 milhões de prêmio para o campeão e 2 milhões para o vice. O Flamengo manteve o time, ainda se reforçou. Já o Furacão perdeu a base de 2019, que foi muito elogiada por Jorge Jesus. Flamengo e Atlético Paranaense fizeram alguns dos melhores jogos do ano passado. Inclusive, o Furacão eliminou o rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil. E naquele jogo, decidido nos pênaltis, teve uma provocação por parte dos jogadores atleticanos. Diego e Wellington, quando se encontraram aqui na sede da CBF, falaram um pouquinho sobre isso. Será que tem ou não clima de revanche? Nós temos uma mentalidade que é vencer, que é estar concentrado, focado, objetivo. O futebol passa por resultado. O que acontece além disso não influencia. E hoje o Flamengo, sendo uma equipe vitoriosa e campeã, tem que saber se comportar nesse tipo de situação. Portanto, não tenho, e nós lá não temos nenhum tipo de rancor em relação a esse tipo de atitude. No ano passado, foi um momento ali do pós-jogo, ali na euforia. Claro que ali é feita uma brincadeira, mas não é uma coisa para ofender os nossos companheiros de trabalho, ofender o Flamengo, que é tão grande, né? Se der empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. 71 mil ingressos foram colocados à venda. A única reclamação foi o horário do jogo no próximo dia 16, 11 horas da manhã. O Corinthians tem confronto importante nesta quarta-feira, jogo pela Libertadores, a estreia do Timão da Libertadores contra o Guarani. O Timão já chegou à Assunção, mas antes da viagem teve treino em São Paulo. E o Camacho, superado, era dúvida, vai pro jogo, como conta o repórter Diego Bertozzi. A dor no quadril não incomoda mais Camacho. O volante participou do último treino antes da estreia do Corinthians na Libertadores. E Thiago Nunes poderá repetir a escalação que venceu o Santos no último domingo. A lesão não foi a lesão, foi sentir uma dor no quadril e eu saí mais por precaução do que propriamente pela dor. E hoje eu já estou 100%, treinei ali, fiz todos os movimentos e não estou indo no sacrifício não, estou indo 100%. A véspera do jogo foi agitada para a delegação corintiana. Um olho na bola e outro no relógio. Primeiro, um treino pela manhã no CT Joaquim Grava, depois entrevista, na sequência, embarque no voo fretado para Assunção. E lá no Paraguai, ainda um reconhecimento do gramado do estádio, onde a partida será realizada nesta quarta-feira. Tudo no mesmo dia. E Camacho até que achou a logística leve. Bom, acho que isso a gente já está bastante acostumado com essa rotina. Acho que pra gente é normal. Claro que fica muito corrida, fica muito próximo um jogo do outro, não tem descanso, mas a gente está preparado, é o que a gente gosta de fazer, né? Então, essa rotina a gente acaba se adaptando muito bem.
Eu acho que foi isso que o Luan falou. A gente faz isso desde quando a gente tá jogando profissionalmente há bastante tempo. E a viagem não é uma viagem longa, eu acho que para Mirassol é mais longe do que pro Paraguai. Além de Camacho, a principal contratação do Corinthians para a temporada estará em campo na Assunção, ainda que não pareça quando está na bola. E Luan tem uma resposta. Dá não, eu quero estar dentro na cabeça. Eu joguei dessa forma, pude fazer gols, assistências, ajudar meus companheiros, isso para mim é o principal. O que falam lá fora para mim não tem diferença nenhuma. Eu quero estar sempre podendo ajudar, assim como está sendo, seja com gols, com assistências. Então essa é a minha forma de jogar, só explicando isso, né, que às vezes por estar entre as linhas do time adversário eu fico muito, às vezes sem pegar na bola, né, a bola de um lado para o outro, mas isso não me atrapalha. Pedrinho segue com a seleção olímpica, mas continua sendo assunto no CT Joaquim Grava e em Portugal. Tem uma dúvida sobre a vinda por empréstimo de Ione Gonzalez pelo Benfica, mas questões sobre metas, premiações e porcentagens sobre a venda do meia corintiano ainda são discutidas. O diário A Bola publicou que Pedrinho vai receber cerca de 1.200.000 euros por temporada, cerca de 5.600.000 reais, e ainda terá um bônus de 100.000 euros a cada 10 jogos disputados. A transferência dele está prevista para a próxima janela em julho. Antes, Pedrinho vestirá a 10 do Corinthians na Libertadores. E depende dos colegas nesta quarta-feira para jogar a partida de volta em Itaquera, de preferência com a classificação encaminhada. A gente não pensa nisso, a gente pensa em poder ir para a fase de grupo. Esse é o principal pensamento nosso. Agora a gente fala de Copa Sul-Americana no Maracanã. O Fluminense ficou no empate em 1-1 com o União La Calera. Vamos aos gols de agora há pouco. É na tela. Segundo tempo, 25 minutos, gol do Fluminense. Marcos Paulo recebeu e tocou para Evanilson, que abriu o placar. 1-0 Fluminense. Bonito gol, troca de passe. Esse foi o primeiro gol da partida. O Evanilson caprichou e abriu o placar. Aí, tropinha, pode atenção. Vocês aí, ó. Depois, aos 28, gol do União La Calera. 13 minutos depois, portanto, conseguiu um empate. O Hudson perdeu a dividida e a bola sobrou para Castelhano. Ele dominou e marcou um bonito gol. Acabou deixando tudo igual.